A Bíblia não fala sobre coisas que mudaram aqui, né? Sobre mulher, trabalho, sobre homossexual, sobre casamento entre... Fala muito, não é pouco não. É, Fala muito. mas tem essa discussão de, inclusive, padres ou pastores falar que a Bíblia precisa ser atualizada e tal. Não, então é equivocado. Já ouviu isso daí, né? Já, eu acho que é um equívoco muito grande, porque a Bíblia tem muitos princípios relacionados com essas questões que hoje marcam realmente a discussão da nossa sociedade. Né? Aborto, casamento homoafetivo, que mais? A ideologia de gênero, né? Ideologia de... Isso aí. Tudo isso a Bíblia tem alguma coisa a dizer. Não na forma detalhada, uma vez que algumas dessas coisas não eram em si uma questão. Por exemplo, a questão do aborto. A Bíblia não tem um mandamento dizendo não abortarás, mas ela ensina que, desde a concepção, o feto é humano e que nós não devemos matar o nosso semelhante. Aí você junta as duas coisas, não há aborto. A gente entende que uma vez que houve vida, houve a concepção que há vida, a partir daquele momento, se você matar aquilo ali, aquele ser, você está tirando uma vida humana, você está quebrando o mandamento, não matarás. Então, mesmo que a Bíblia não diga não matarás, não abortarás, mas ela diz não matarás e diz que o que está no ventre da mãe é um ser humano. Então, é um exemplo. A questão do casamento. A Bíblia é muito clara a respeito do casamento. A partir da criação do ser humano, né, Deus criou um homem, criou uma mulher, colocou os dois juntos, mandou que multiplicassem, enchesse a terra. Daí você pode extrair alguns valores, né, do tipo de casamento. O casamento, biblicamente falando, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele não é poligâmico, mas ele é monogâmico, embora depois isso foi sendo deturpado, não é? Mas os princípios estão todos lá. Com relação à questão da homoafetividade, a Bíblia traz princípios também. O que é errado é quando a gente transforma isso no pior erro do mundo e no pior pecado do mundo, como se fosse a única coisa que a Bíblia tem uma posição contrária. Toda vez que a Bíblia fala da homoafetividade, fala no contexto de outras coisas também. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6, quando está lá numa lista de outras atitudes que não são consideradas aceitáveis diante de Deus, mas não está só, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Às vezes o pessoal faz disso aí um cavalo de batalha e esquece que a idolatria, a ganância, a maldade, o ódio são também atitudes sobre as quais a Bíblia se pronuncia. Mas que ela se pronuncia sobre essas coisas, ela se pronuncia. Agora precisa de... Quer saber uma área que eu acho difícil achar um princípio bíblico? Inseminação artificial. Nem pensar naquela... E vamos fazer agora, né? Minha mulher. Porque eu fiz uma operação e congelei o sêmen, então vai ser inseminação. Não tem, né? Se você me perguntar, pastor, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu digo assim, ela não diz nada diretamente. Mas ela diz o seguinte, ter filhos é uma coisa boa. Então, o fato de que você está usando recursos, os recursos que você tem para ter filho, isso aí é bom. A tecnologia em si é boa. É? Claro. Deus deu inteligência ao homem para descobrir... Não tem nada na Bíblia falando sobre tecnologia ou avanços. A única coisa que eu diria num caso de inseminação artificial é se o sêmen que vai ser usado não é o do marido. Sim. Que aí fica complicado. Agora, se é o sêmen do marido que vai ser colocado na esposa, só muda o meio, mas é como se fosse a prática normal do casamento. Então, eu não teria... Você vê, eu não tenho uma descrição exata, detalhada disso, porque isso nunca foi um problema na época da Bíblia. Mas tem princípios que eu posso aplicar e dizer, Deus abençoe, vou orar por você para que dê certo. Né? Esse seu desejo é um desejo maravilhoso. Hoje em dia tem gente que não quer nem saber de ter filho, não sei porquê. O pessoal casa saudável, não sei por que não ter filho. Eu tive 4, só não tive mais porque o parto, a gravidez do número 4 foi um pouco complicado, né? Então, para poupar a mãe. Então, mas você está fazendo a coisa. Eu não sabia, cara. Eu vou orar por você. Que Deus te abençoe e tudo corra bem, viu? Amém.
Bem. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Quais são os principais, aqui é do Jefferson, quais são os principais desafios que você enfrenta ao comunicar a mensagem cristã em todo o mundo cada vez mais secularizado? O mundo está cada vez mais secularizado ou a impressão nossa? Tá. Uma parte do mundo. A gente tem que entender o que é secularização. É quando aquelas áreas, aqueles países do mundo que antes eram religiosos, entenda-se cristão, o cristianismo vem perdendo espaço na arena pública. Ele já não é mais levado em consideração em discussões tipo economia, política, arte, ciência, educação. Está cada vez mais sendo rejeitado. Isso se chama de secularização. Aconteceu na Europa, é hoje um continente secularizado, já foi cristão, hoje é secularizado. Está acontecendo nos Estados Unidos, processo de secularização muito rápido, muito rápido. O cristianismo vem encolhendo nos Estados Unidos. Mas naquilo que foi chamado por um missiólogo de sul global, o cristianismo vem crescendo, né? Vem explodindo. O que é o sul global? Brasil, América Latina, a Coreia do Sul, África, a China. China também? A gente não tem ideia do tamanho da igreja da China, por conta das restrições legais, né? Mas a presença do cristianismo na China é muito forte, é grande, só que é subterrânea, né, por assim dizer. Então, está havendo uma secularização na Europa, nos Estados Unidos, que a gente chama do norte global. Mas de 50 anos para cá, o centro geográfico... É a única vez que aconteceu isso na história, Vilela. Eu estou feliz que eu vivo nessa época. É a primeira vez em 2000 anos de história da cristandade que o centro geográfico do cristianismo se deslocou do norte para o sul. Ou seja, o sul hoje tem mais igrejas, mais cristãos, mais recursos financeiros, mais missionários do que já teve, do que antes, a ponto de que nós já batemos o norte, não é? Então, eu não tenho encontrado dificuldade para... Quer dizer, se eu estivesse morando na Europa ou nos Estados Unidos, talvez essa dificuldade aí. Mas, por exemplo, ministrando no Brasil, você vê que o povo brasileiro ainda, o último censo aí, o número de ateus não chegava a 5%. Nem isso, 3%, alguma coisa aí. Todo mundo crê em Deus no Brasil. É claro que precisamos definir quem é Deus aqui, né? Mas todo mundo crê em Deus. Então, ainda é um país extremamente religioso. Então, não tem dificuldade que eu encontraria, por exemplo, da parte de uma sociedade ateísta, secularizada, totalmente darwinista, naturalista nos seus pensamentos, né? Racionalista. Eu não tenho tido esse confronto. Mas no Brasil, a dificuldade maior, por incrível que pareça, é que primeiro você tem que limpar o terreno do que é o falso evangelho. Você primeiro tem que dizer o que é que você não está dizendo. Porque se eu me apresento como pregador, o pessoal já vai pensar que eu sou um pastor que quero roubar, né, as pessoas por conta do que tem acontecido com a explosão de igrejas neopentecostais no Brasil. Então eu tenho que primeiro explicar que eu não sou um pastor neopentecostal, que eu não vou pedir seu dízimo, eu não vou assaltar eu não vou prometer recursos, prosperidade financeira. Eu tenho que primeiro fazer isso para poder eu ganhar confiança e pregar o evangelho de Cristo. De outra forma... Com certeza. Difícil. E a internet ajuda nessa... espalhar essa mensagem, né? Coisas que na época bíblica o pessoal não podia nem imaginar um jeito de... A pessoa tinha que ir para o lugar, né? Para espalhar o evangelho. Você sabe que tem uma comparação muito interessante. A descoberta da imprensa... não, vou colocar o contrário. As redes sociais estão hoje para o andamento do evangelho na mesma proporção que a descoberta da imprensa como é o nome do... Gutenberg estava para a reforma protestante. Veja só, se Gutenberg não tivesse descoberto a prensa móvel que permitia a reimpressão rápida de muita coisa, as 95 teses de Lutero estariam presas até hoje nas portas do castelo de Wittenberg. O que Lutero fez? Pegou a invenção de Gutenberg, panfletou a Europa toda com as suas ideias, e foi isso que deflagrou a reforma em nível continental. Hoje, as redes sociais exercem o mesmo papel. Hoje eu gravo um sermão,
gravo uma entrevista, a gente não tem ideia do alcance que isso pode ter. No outro lado do mundo, no Japão, uma pessoa vai assistir. Isso é maravilhoso. Pro bem e pro mal também, Pro bem né? e pro mal. É. Bem pro mal. Quais são suas perspectivas sobre o futuro do cristianismo em um mundo cada vez mais globalizado e diversificado? Eu só sei o seguinte, que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Deus sempre vai ter um povo para o louvor da sua glória. Que formato isso vai ter nos próximos anos, eu não tenho a menor ideia. Há cerca de 100 anos atrás, 200 anos atrás, o pastor, para pregar, ele tinha que botar uma toga genebrina preta e usar uma peruca branca. Ah, é? Era obrigatório. Hoje em dia a gente prega de Peruca calça branca jeans. já tá usando. Que é peruca, pra quem não tá vendo, isso daí é peruca. Hoje em dia a gente prega de calça jeans e camiseta escrita I love Jesus, né? Ou com a cara do Mickey, né? Exato. Então, eu não sei qual vai ser a cara da cristandade daqui, eu não vou nem dizer 50 anos, daqui a 10 anos, eu não sei qual vai ser a cara da cristandade. Mas uma coisa eu sei, que sempre haverá um povo que ama o Senhor Jesus, que ama a Bíblia, que quer espalhar o evangelho pelo mundo, abençoar as pessoas. Isso aí eu tenho certeza que sempre vai haver. Agora, a forma em que isso vai acontecer, não tem ideia. Eu descobri recentemente a inteligência artificial, eu não sabia. Eu não sabia. E, olha, mão na roda para você fazer pesquisa, para você entrar se aprofundar em determinadas áreas. Eu estou aposentando alguns livros meus, viu, depois disso aí. É mesmo? Ah, sim, fantástico. Tá usando o quê? O ChatGPT? ChatGPT, sem dúvida. Eu personalizei um chat, é possível fazer a personalização, não é? Carreguei na memória dele todos os meus livros, artigos, cursos e tudo mais. E eu, quando quero estudar um assunto ou escrever sobre um assunto, é só consultar. E é muito mais assertivo, né? Quando na hora, porque ele vai consultar meu material, somente meu material, para eu saber o que eu disse sobre aquele assunto alguma vez, não é? Entendi. E é fantástico. Poupa muito tempo de pesquisa, tudo. Fantástico.